Versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Ele veio e morreu por nós para nos pastorear. Ele é o bom pastor e deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ninguém tira uma ovelha dele de sua mão, ele falou. Quando é a ovelha dele, ninguém tira de sua mão. Amém. Olha só a importância, o poder que tem um cristão obediente. Quem guarda ele, quem protege ele até o dia de salvação, de sua salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tira da mão dele. Ah, pastor, então por que uma pessoa se desviou? Aí é uma outra questão. Porque não obedeceu ou não vigiou, não é? Agora, obedecendo, ninguém tira uma ovelha de sua mão. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado. Olha como fala muitas vezes sobre a humilhação, né? Que ele sofreu, a sua opressão, né? Mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Aqueles que cortavam a lã das ovelhas, né? Ele não abriu a sua boca, quer dizer, ele foi calado, ele não reclamou. Por que ele não reclamou? Porque ele veio para isso. É o propósito de Deus também. O propósito, a escritura, a profecia, ele tinha que cumprir a escritura, como ele disse para o profeta João Batista, né, que não queria batizar ele, hesitando ali. E ele aceitou, né? Então, qual que é a aplicação para nós aqui no verso 7 também? Nós não podemos ficar reclamando. Tem pessoa que reclama muito. Nós reclamamos sim, eu não vou ser hipócrita. Às vezes a gente reclama, isso é do ser humano. Mas nós não podemos viver reclamando. Nós temos que lembrar que Jesus, ele sofreu por nós sem merecer e sem reclamar. E se nós devemos imitar Cristo, então nós temos que suportar os nossos sofrimentos. Então, quando você começar a reclamar, lembre-se de que o seu Senhor, que deu a sua vida por você, não reclamou. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que ele não reclamou, tá bom? Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, quer dizer, ele foi arrebatado cruelmente, né? O juízo opressor. E de sua linhagem, né? Descendência ou família, quem dela cogitou? Ninguém falou, não é? Não é verdade? Glória a Deus. Houve ali algum pensamento, alguma coisa para se opor, para barrar? Não. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, quer dizer, ele sofreu severamente, né? Por causa da transgressão do meu povo. O meu povo aqui é Israel, mas é nossa também, porque hoje nós somos povo de Deus. A igreja era povo de Deus no Antigo Testamento? Era só Israel que era povo. Por que a igreja se tornou povo de Deus no Novo Testamento? A carta de Pedro fala isso. Por Cristo Jesus. A morte de Jesus Cristo, ela derrubou o muro que havia de separação entre Israel e não israelitas. Hoje, Jesus Cristo uniu todos num só povo. Então hoje nós somos povo dele também. E ele foi ferido por nós também, né? Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não se achou pecado, engano em sua boca nenhum, né? Glória a Deus. E aqui no versículo 9, quando fala que ele deram-lhe a sepultura com os perversos, isso significa o quê? Ele foi julgado como ruim, como transgressor. Exatamente. E ele morreu também entre dois criminosos. Mas ele foi sepultado onde? No túmulo de José de Arimateia. Uma pessoa importante, não é? Mas por que ele foi? Porque está escrito aqui.
Então ele foi sepultado em um túmulo novo, que provavelmente José de Arimateia mandou fazer para ele. Provavelmente. Porque José de Arimateia se converteu a Jesus e tornou-se discípulo de Jesus Cristo. Então ele logo pensou, ele sabendo que Jesus, ele ia morrer, eu vou mandar fazer um túmulo para ele, de acordo com a sua glória e a sua honra, porque ele é o nosso Senhor. Coisa maravilhosa, né? Nós encontramos aqui. Isso aconteceu também. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou, a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade. Que posteridade é essa aqui? Quando ele desse a sua alma como ele deu pelo pecado, ele veria a sua posteridade. Que posteridade é essa? Somos todos nós. Por isso que ele sofreu e suportou o sofrimento por nós, não é? Então ele veria a sua posteridade, como está aqui, e ele viu, né? Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que significa isso? E prolongará os seus dias. Fala da sua... Exatamente. Jesus, ele morreu, ressuscitou para viver eternamente. Né? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus prosperou nas mãos de Jesus. Tudo que Deus determinou para Jesus fazer, Jesus obedeceu e fez. Por isso que a vontade de Deus prosperou. Glória a Deus. E essa prosperidade que nós temos hoje veio da cruz também. Quer dizer, ele olhou para a cruz e também olhou para além da cruz. Dá a entender aqui lendo esse trecho. E ele viu, com certeza, né, pelos seus olhos que podiam ver o futuro, ele viu milhares, milhões, eu vou usar esse termo, né, de pessoas se convertendo a ele pelo poder da sua morte e ressurreição. Graças a Deus. Então ele sabia do plano que estava preparado. Então ele não concentrou totalmente na cruz. Não teve como ele sair fora dela. Ele sofreu. Ele ali foi uma pessoa angustiada pelos horrores da cruz. Não teve como ele sair disso. Porém, o que alimentou Cristo também para que ele passasse pelo seu sofrimento, padecimento, morte e ressurreição? A obra que aconteceria, A sua posteridade. a sua posteridade, nós. Ele com certeza deve ter pensado assim: eu vou chegar lá, o Pai está me ajudando. E olha que na última hora ali ele teve que sofrer, né? Sozinho. Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não. Ali ele não estava aguentando mais. Ele estava ali sofrendo muito. Mas o que alimentou ele também? A sua descendência, nós hoje. Irmãos, isso é maravilhoso. Hoje nós podemos pregar sobre Jesus, porque Jesus veio, fez a vontade do Pai. A vontade do Pai prosperou em sua vida, tudo deu certo, porque Jesus obedeceu. Qual foi o segredo de Jesus? Ele obedeceu tudo que o Pai mandou ele fazer. E foi uma missão de sofrimento, uma missão de sangue, uma missão de horror, terror, oposição, rejeição. Ele foi uma pessoa ali que teve em seu corpo as marcas dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, se o crente, o que nós tiramos como aprendizado para a nossa vida? Se o crente quer ser abençoado, ele tem que estar disposto a sofrer. Porque o crente que sofre com Deus hoje, tem para ele a promessa da glorificação. Quem sofre com Jesus e leva a sua cruz até o final, tem a coroa da vida preparada para ele, para todos os que amam ao Senhor e a sua vida. O que me motiva não é alguém que me rejeita, alguém que venha falar mal de mim. Isso aí não é o que me motiva, não. O que me motiva é a promessa
promessa da salvação, é o galardão, é a bênção, a grande promessa do Senhor. Então, pastor, o senhor sofre às vezes? É lógico. Quem que não sofre? Só se não for ser humano, né? Agora, o que lhe motiva? Aqui está a questão. O que motivou a Cristo? O seu sofrimento ou a glória que estava para ser revelada? A glória. Por isso que ele suportou. Então o segredo cristão é ele não se apegar aos problemas, às perseguições, os males, os levantes de Satanás. É ele se apegar à promessa de Deus de salvação. Se ele se apegar, se agarrar, ninguém pode tirar essa promessa da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Essa é a questão. Então o cristão não pode ficar envolvendo com as coisas desta vida mais do que com as coisas de Deus. Aí está o segredo do cristão. Esse cristão, ele é imbatível. Ele sofre, imbatível não quer dizer que ele não pode ser atacado. Ele sofre, ele é atacado, mas ele sempre vai prevalecer, porque quem sustenta ele é aquele que venceu. Amém. E nós sabemos, João 16, 33. Tenho-vos dito, ele disse aos discípulos, estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis Aflição. mas Eu venci o mundo. tem de bom Ânimo. eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se ele venceu e nós tivermos bom ânimo, nós venceremos também. Amém. Mas tem que ter bom ânimo, né? Então, esse bom ânimo é necessário. Vamos continuar. Versículo 11 agora, ó. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, Jesus Cristo, né? E ficará satisfeito. Ó, ele verá o fruto do penoso, do árduo, do sofrimento dele, e ficará satisfeito. Olha só. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Então, com o conhecimento de Jesus, ele justificou e continua justificando a muitas pessoas. Glória a Deus. Porque todo conhecimento está em Jesus. Glória a Deus. Parte final do verso 11, ó. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Quantas vezes nós encontramos aqui as iniquidades que ele levaria, como levou sobre ele, os nossos pecados, transgressões? Isso é uma ênfase. Ele levou o que nós não tínhamos condições de suportar. Agora, isso nos isenta da nossa parte? Não, tem a nossa parte. O que nós não tínhamos condições, ele levou sobre ele. Agora tem a nossa parte. Porque ele disse que nós sofreríamos também por ele. Mas é por ele. Então, quando o crente está sofrendo, seja o pastor, seja um obreiro, seja o irmão, qualquer cristão, que a promessa de salvação é para todos, de uma forma igual, ele tem que ter isso em mente. Não, eu não estou sofrendo à toa. Essa pessoa me tratou mal, às vezes até me humilhou, mas Jesus Cristo suportou maior humilhação. Eu aguento, eu vou aguentar. Em nome de Jesus. Ninguém vai me tirar do caminho. Às vezes a gente é humilhado. Tem pessoa que fala assim, eu não aceito ninguém me humilhar. Olha, cuidado com essa palavra. Jesus aceitou. E por nós. Por que nós não podemos ser humilhados por ele também? Amém. Seria o certo como é? Não é uma pessoa, por exemplo, você está no seu direito, a pessoa vem te pisar e você tem que aguentar. Não é isso que eu estou falando? Por causa de Cristo. Aí você tem que lembrar da cruz. O segredo é você olhar para a cruz. Por nós ele sofreu. E por isso devemos também por ele sofrer. Essa é a proposta do Evangelho. Porque o crente não vai vencer tudo aqui na terra, não. Isso é ilusão. Esse Evangelho que eles pregam por aí, eu sou filho do rei, como a gente fala às vezes, né? O dono da prata e do ouro, o meu Senhor está comigo, eu sou imbatível. Não é bem assim, não. Depende do sentido. Dependendo do sentido que a pessoa pregar ou falar, isso aí está errado. Porque a primeira vinda de Jesus foi como? Servo sofredor. Foi como um escravo, até a palavra, né? Ele fez o trabalho do escravo. Mas ele sabia
que em sua segunda vinda ele viria, e ainda não aconteceu, como Rei da Glória. Eu sempre falo isso. Então a primeira chamada da igreja para sofrer ou ser glorificado? Sofrer. A glorificação é a segunda, ainda está para acontecer. Esse é o mal de algumas pessoas às vezes. Elas querem ganhar tudo agora. E não é assim. Não é assim. O que adianta a pessoa ganhar tudo, ainda que ela venha ganhar, e perder a sua própria alma? Não é? O segredo também é o quê? Perder para o Senhor ganhar. Pastor, onde está isso na Bíblia? Glória a Deus. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aquele, porém, que achar a sua vida, perdê-la. Nós falamos muito isso, tem que perder. E na hora de perder, irmãos, é complicado porque a gente sente, a gente fica naquela, né? Perder não é bom. Mas pelo Senhor, por causa dele, passa a ser. Porque a sua perda aqui é ganho eterno, ninguém vai tirar de você. Amém. Quantas pessoas tem no meio cristão ganhando muitas coisas hoje? De forma ilegal, injusta. E isso vai ser, para essas pessoas no final, pura perda. Então não adianta. O fulano está se dando bem com o Senhor Jesus, obedecendo, e Deus continue abençoando. O fulano está se dando bem, mas ele é o famoso João sem braço. De vez em quando ele... Cuidado, isso é complicado. Ao Senhor ninguém engana. Tem que vigiar isso aí. O segredo é perder. Jesus provou isso, perdendo a sua própria vida. Maior demonstração. Então isso a gente tem que ter em mente, né?